Amigos do nosso clube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Os 11 da Rodada. Dessa vez eu trago aqui os 11 da rodada em dose dupla, né, digamos assim. Tivemos rodadas uma atrás da outra da semana passada para cá, no meio de semana e agora no final de semana. E com isso, de uma vez, trago nesse vídeo os 11 da 32ª e da 33ª rodadas aí do Campeonato Brasileiro de 2025. Espero que você curta esse vídeo, deixe o like, se inscreva, deixe aqui nos comentários se você concorda, suas sugestões para o nosso clube. E lembrando também que tá vindo aí muita novidade no nosso canal, muitos vídeos novos, inclusive nessa semana. Então ative o sino das notificações, hype ao vídeo e vamos juntos então para primeiro os 11 da 32ª rodada, a penúltima rodada que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Com certeza vai ter jogador do seu time aqui nas duas seleções, então já vá se inscrevendo e ficando por dentro e divulgando o vídeo pra galera. Sem mais delongas, vamos começar então com os 11 da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começando no gol com Cássio do Cruzeiro, mais uma partida decisiva do experiente goleiro da Raposa. O Cruzeiro que não tomou nenhum gol para a equipe do Grêmio fora de casa, e o Cássio fez defesas importantes. Então Cássio, melhor goleiro da 32ª rodada para nós, do nosso clube. Na lateral direita, Vitinho do Botafogo, partida muito segura, tanto defensivamente quanto ofensivamente, sempre muito perigoso ali na lateral direita, Vitinho, que foi muito bem na partida, na vitória do Botafogo diante do Vasco, 3-0. Para a dupla de zaga, dois jogadores que foram também muito importantes para suas equipes, talvez os melhores jogadores das suas respectivas equipes nas suas partidas da 32ª rodada. Começando com Lucas Alter do Vitória, foi decisivo, um belo gol de cabeça, muito bem também defensivamente. Vitória que venceu o Inter na penúltima rodada por 1-0 no Barradão. E Fabrício Bruno do Cruzeiro também, muito decisivo mais uma vez, muito bem defensivamente. Fabrício Bruno, um dos melhores zagueiros do campeonato, se não o melhor. Para a lateral esquerda, um cara que fez um gol, também foi decisivo numa partida difícil, num clássico, Alex Telles do Botafogo, 3-0 Botafogo para cima do Vasco. Alex Telles foi o melhor lateral esquerdo da 32ª rodada para nós do nosso clube, sem sombra de dúvidas. Meio campo começando com Alexander, novidade aí na escalação titular do Atlético Mineiro, e foi muito bem, ditou o ritmo do jogo ali do Atlético contra o Bahia, 3-0, ajudou demais com a criação de jogadas e também defensivamente foi muito bem o Alexander. Mais à frente, o Lúcio Acosta que vem fazendo um belo campeonato, uma baita contratação aí do Fluminense. O Fluminense venceu na 32ª rodada do Mirassol por 1-0 e o Lúcio Acosta deu uma assistência nesse jogo. Além dele, John do Red Bull Bragantino que vai melhorando aí sob o comando do Wagner Mancini, e o John foi decisivo na partida contra o Corinthians, fez um belo gol, 2-1 pro Bragantino. John tá na nossa seleção. E no ataque, Flaco Lopes do Palmeiras, não fez gol nessa rodada contra o Santos, mas ainda assim ajudou demais, teve chances claríssimas, finalizações perigosíssimas, armando jogadas, saindo da área para buscar o jogo mesmo sendo centroavante. Flaco Lopes foi muito bem na partida contra o Santos pelo Palmeiras. Além dele, Adam Bareiro do Fortaleza, que vem em boa fase no Fortaleza, fazendo alguns gols importantes. E na penúltima rodada, o Fortaleza acabou empatando no clássico contra o Ceará por 1-1, mas o Adam Bareiro fez o gol do Fortaleza, foi muito bem no jogo, merece estar na nossa seleção. E para fechar, já aproveitando o grande craque da 32ª rodada do Brasileirão de 2025, de acordo com nós, do nosso clube, Vitor Roque do Palmeiras. Que partida, 2 golaços, um dos melhores centroavantes, se não o melhor do Campeonato Brasileiro até o momento. O Vitor Roque, que é um dos artilheiros do campeonato e fez 2 golaços, com destaque para o de Cavadinha na partida contra o Santos. Foi decisivo, foi o melhor da rodada, está aqui na nossa seleção, o Tigrinho. E o melhor treinador da 32ª rodada para nós do nosso clube foi o David Ancelotti. Num clássico, jogo difícil, o Botafogo amassou, não deu nenhuma chance pro Vasco, 3-0, o time muito organizado do Botafogo nesse jogo. O Botafogo que vem em boa fase, e o David Ancelotti, sem sombra de dúvidas, foi o melhor treinador da 32ª rodada. Agora vamos para a última rodada, a rodada desse final de semana, e que muito provavelmente interessa mais ao nosso inscrito, já que é a mais recente. No gol, começando com Walter do Mirassol, vitória gigantesca do Mirassol diante do Palmeiras. Walter foi decisivo mais uma vez, é um dos melhores goleiros do campeonato, experiente Walter, muito bem na partida contra o Palmeiras. Na lateral direita, Bruno Gomes do Internacional. O Internacional não venceu o Bahia, mas o Bruno Gomes foi decisivo, deu 2 assistências, ajudou a equipe a buscar o empate. Bruno Gomes do Internacional, melhor lateral direito da rodada. Na lateral esquerda, Marlon do Grêmio, também foi decisivo, ajudou o Grêmio a buscar o empate contra o Fortaleza no Castelão, jogo difícil. O Marlon fez um belo gol, foi bem também defensivamente, bem numa fase até interessante do Grêmio. Marlon, melhor lateral esquerdo da 33ª rodada para nós do nosso clube. Para a dupla de zaga, Léo Pereira, do Flamengo, mais uma grande partida do Léo Pereira, muito bem, muito seguro, muito sólido defensivamente, ainda contribuiu com um dos gols na vitória do Flamengo por 3-2 diante do Santos. E além dele, João Vitor, do Mirassol, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, às vezes não é titular no Mirassol, mas sempre que entra em campo mostra que tem qualidade, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Não por acaso fez um dos gols do Mirassol na vitória por 2-1 diante do Palmeiras. Para o meio campo, mais uma vez ele, Alexander, do Atlético Mineiro, fez um gol, entrou muito bem ali na partida contra o Sport. O Atlético vinha perdendo por 2-0 na Ilha do Retiro, buscou a virada muito graças ao Alexander, foi muito bem, inclusive contribuiu com um dos gols na vitória por 4-2. Além dele, outro jogador do Mirassol, Gabriel, mais uma vez decisivo, um dos melhores meio-campistas aí do Mirassol e do Campeonato Brasileiro. Fez um dos gols, como eu falei, diante do Palmeiras, foi muito bem o Gabriel. E para fechar o meio campo, Nenê do Juventude, que vitória do Juventude diante do Vasco, né? 3-1 em São Januário, o Nenê sendo decisivo, fez o gol da virada, e mesmo com a idade avançada, mostra que ainda tem bastante qualidade o meia do Juventude. Para o ataque, Vitinho do Internacional. Como eu falei, o Inter não conseguiu vencer, o Bahia cresceu muito no segundo tempo no Beira-Rio, mas o Vitinho fez uma grande partida, 2 belíssimos gols. O Vitinho, que às vezes tem jogado de ala, às vezes um pouco mais avançado, e dessa vez um pouco mais avançado ali como ponta. O Vitinho deu muito trabalho para a defesa do Bahia e anotou 2 gols. Além do Vitinho, para o ataque, Rony do Atlético Mineiro. 2 gols, foi decisivo numa partida contra o Sport que o Atlético precisou buscar a virada. Então Rony merece demais ser citado aqui. E para fechar o ataque, e já aproveitando trazer o grande craque da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, de acordo com nós, do nosso clube, Hulk do Atlético Mineiro. Vem crescendo no campeonato, vem crescendo nas últimas partidas, e contra o Sport entrou e mudou o jogo. Fez um gol, laço de falta, é bem verdade que o goleiro do Sport falhou, mas a força do chute do Hulk sempre impressiona. E além disso, sempre distribuindo bons passes, sendo líder, o cara da experiência ali do time do Atlético Mineiro, criando jogadas perigosíssimas. Então Hulk do Atlético Mineiro, grande craque
da rodada do final de semana para o nosso clube. E o grande treinador da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro foi Thiago Carpini, do Juventude. É claro que muitos treinadores foram bons nessa rodada, vitórias surpreendentes. Tivemos, por exemplo, o Léo Condé do Ceará, que buscou uma vitória contra o Corinthians, fora de casa. Enfim, o Rafael Guanás, do Mirassol, também pode ser mencionado, mas o Thiago Carpini venceu o Vasco e venceu muito bem, né? O Juventude venceu por 3-1, 2 gols de diferença em São Januário, num Vasco que tem piorado nas últimas rodadas, mas ainda assim tá ainda na parte de cima da tabela, querendo ou não. O Juventude na zona de rebaixamento, precisando vencer esse jogo para ainda ficar vivo no campeonato, e o Juventude jogou muito bem, organizado defensivamente, conseguiu uma grande vitória fora de casa contra o Vasco. Vitória do Juventude do Thiago Carpini, melhor treinador da rodada. Muito bem, meus amigos, eu sou o Guilherme Fontes, muito obrigado para você que ficou até aqui. Mais uma vez, peço que deixe o like, se inscreva no canal, divulgue pra galera, torcedores do Juventude, do Internacional, do Mirassol, enfim, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Flamengo, do Vitória, do Cruzeiro. Tem muitos times aqui sendo representados nas nossas seleções e tenho certeza que os torcedores dessas equipes irão gostar demais de ouvir o nome dos seus craques. Deixa aqui nos comentários também se você concorda com a nossa seleção, quem você trocaria, enfim. Muito obrigado, se inscreva no canal, hype esse vídeo, fique por dentro, ative o sininho das notificações que tem muita novidade por aí e deixa o like, se inscreva no nosso clube. Eu sou o Guilherme Fontes, vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto.